aí galera, beleza? Aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Hoje eu estou aqui junto com o Léo. E aí, pessoal? Hoje a gente vai bater um papo muito massa sobre a indústria de jogos, sobre como que você entra na indústria de jogos, sobre a diferença de você trabalhar com jogos no Brasil e você trabalhar fora do Brasil. Hoje a gente trouxe vários convidados e a gente vai poder ter várias perspectivas de como que é você trabalhar com indie no Brasil, como que é você trabalhar numa empresa no Brasil ou numa empresa grande lá fora. Vai ser um papo super legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes da gente começar esse episódio, deixa um like aí pra gente. E também, se vocês gostarem do episódio ou gostam, ouvem o podcast semanalmente, recomendem para um amigo que vocês acham que vai curtir. Isso ajuda bastante a gente na divulgação e nos motiva a fazer cada vez mais episódios. Então é isso, manda esse episódio aí para aquele seu amigo que vocês estão estudando aí junto de bobeira e manda lá para vocês ouvirem juntos. E é isso aí, vamos lá para esse episódio e bater esse papo sobre games. Acho que é bom a gente começar então com as apresentações de vocês. A gente vai seguir a ordem que o Discord está organizando aqui pra gente, então a gente começa lá pelo Colon. Eu achei isso uma maldade, quero deixar registrado isso aqui no Vamos lá, eu sou o Rafael, também conhecido como Colono. Eu tô aí mais ou menos uns 10, 11 anos já trabalhando no mercado, desde 2006, mais. Eu comecei como game designer, estou trabalhando hoje na Fredbear Games, que é um braço do Grupo Positivo, que desenvolve jogos e aplicações. A minha função aqui dentro é fazer a produção de jogos. Massa, pode passar pro Danilo então. Certo. Meu nome é Danilo Angel. Hoje eu sou UI designer na Square Enix, aqui do Japão. Trabalho com interface. Desenvolvo não só a interface, mas também a parte de experiência como jogador. Então, mapeamento dos botões, né, do controle, do teclado. Eu comecei como game designer no Brasil, logo que eu terminei a faculdade de game design em Morumbi. Tô na Square Enix faz 6 meses. Bem recente, né? Uhum. A gente pode passar pro Nicolas então? Beleza. Meu nome é Nicolas, trabalho aqui na Mayor Games, estúdio aqui em Curitiba. Eu trabalho como game designer e produtor, né? Indie tem que fazer 30 trabalhos ao mesmo tempo, mas comecei a trabalhar com jogos. O primeiro contato que eu tive fazendo foi com 14 anos, então faz 10 anos agora, faz tempo. Mas o primeiro trabalho que eu fiz foi como tradutor de um jogo chamado The Stanley Parable. Foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz. E daí com o tempo entrei na faculdade, né, do Positivo, que nem o Colono trabalha para Fredbear, que ele é Positivo. Estou para terminar a faculdade agora, e agora vou ir continuando aqui o trabalho na Mayor Games. Legal. E então, sobrou a Thaís. Bom, meu nome é Thaís, trabalho com jogos desde 2010, mais ou menos. Eu já fui game designer, já fui produtora. Atualmente eu foco em game design, eu estou na Joy Masher atualmente, e eu também dou aulas na PUC Paraná. Legal. Eu sei que alguns de vocês trabalham numa empresa que vocês mesmos fundaram, certo? Isso. Que é o caso do Nicolas e da Thaís, né? Pra mim, você também é Thaís. Isso. Eu queria perguntar pro Rafael se ele participou também da fundação da Fredbear dentro da UP. Na verdade é o Rafael errado que fundou a Fredbear. Que assim, se você tem nome de Rafael, é 50% de chance de você ser contratado. Funciona mais ou menos assim. A Fred, ela surgiu como uma resposta dentro do grupo para atender algumas demandas de jogos que ninguém sabia pegar ou ninguém queria pegar, enfim. E surgiu lá em 2013 para atender uma demanda especificamente do EAD da universidade, que precisava de uma forma mais interessante de avaliação ou de interação com seus alunos. Em 2015, mais ou menos, que foi quando eu entrei, aí a gente começou a ter uma visão um pouco mais voltada para o mercado. Então a gente começou a publicar joguinhos e tal, mobile, bastante coisa, com jogos um pouco mais complexos. E agora a gente tem feito muita aplicação usando ferramenta de jogos. Então, tipo, a gente tem um Atlas Anatomia 3D que está usando a Unity para ser publicado. Legal. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês decidiram que ia trabalhar com jogos. Isso por uma experiência própria minha, eu acabei decidindo muito tarde que eu gostaria de trabalhar com jogos. Isso faz 2 anos.
Eu tenho 28 agora. Então, eu acho que por não estar tão desenvolvido isso no Brasil, a gente não tem... são raros os cursos que são focados nisso, geralmente é universidade particular e tal. Eu nunca havia cogitado em trabalhar com isso. Como é que foi para vocês decidir que vocês queriam trabalhar com jogos? Vamos começar Eu começo aqui. então, já que Pode começar, cara. Opa! Não, pode começar. Danilo, então, vai lá. Tira pra mim, peraí. Pode falar, Danilo, vai. Você tá no Japão aí, pode ficar tranquilo. Pode falar primeiro. Eu só queria deixar registrado tudo bem. aqui que é para saber se é para você que é um currículo para ir pro Japão negar Ishimasu. Só uma pergunta pro Danilo. Você também fundou a Square Enix ou não? Não, foi outro Danilo. Vou começar então. Eu provavelmente sou o mais novo daqui, né? Tenho 25. Então, quando eu fui escolher minha faculdade, já tinha muita coisa de faculdade no ramo do entretenimento, né? E eu sempre quis fazer alguma coisa com entretenimento. Então, eu pensei em fazer a tradução, né? De uma certa forma, pensei em traduzir filmes e tudo. Cogitei também mídias digitais, audiovisual na USP, né? Faz também cinema. Mas, no final acabei não passando e me apresentaram o curso de jogos na Embi Morumbi. E falei, interessante, nunca pensei que podia trabalhar com jogos. Isso que eu tinha, já era 2010. Eu entrei no curso e vi que tinha mercado, né? Até porque tinha professores trabalhando com jogos lá. Então, pra mim foi uma escolha super fácil. Eu não descobri depois que terminei a faculdade, nem depois de começar a trabalhar. Foi bem antes disso, de que eu podia trabalhar com jogos e eu já segui minha carreira nisso. Mas você estudava programação antes também, né, Danilo? Estudei, mas na época era programação voltada para gerenciamento de banco de dados. Então, mesmo no curso, não tinha muita oportunidade para fazer nada com processamento gráfico. Era muito... É o curso de programação para banco de dados, né? Fibonacci, essas coisas. Então, nunca cogitei em usar isso para desenvolver jogos, até entrar na faculdade. E isso, de certa forma, te ajudou também, né? Posteriormente. Foi. Ou não? Depois... Na verdade, é engraçado, né? Que quando eu estudei programação pela primeira vez, eu jurei pra mim que eu nunca ia trabalhar com programação, né? E entrei na faculdade e não tinha um programador. Aí... Acho que a esperança fui o programador da turma. A esperança de quase todo mundo entrar na faculdade não tem que mexer na programação, né? Mas é engraçado, né? Que eu entrei na faculdade, fui programar jogos e acabei gostando de programar mais do que qualquer outra parte do meu curso. Então, acabei focando muito em programar e programar a experiência, né? Fazer aquele brilhinho que faz o jogo ficar mais gostoso, dar aquela sacudida na câmera, sabe? Então, cada vez mais fui me aprofundando na parte que interage com o usuário, menos na parte mecânica. Entendi. E você, Nicolas, como é que foi o seu processo de entrar para decidir que ia estudar jogos ou trabalhar com jogos? Então, pra mim, algumas coisas parecidas com o Danilo, né? Sempre tive bastante interesse com coisas de entretenimento, né? Minha família é bem participativa em teatro, amador, coisas do gênero assim, então eu sempre gostei muito dessa parte. Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito da parte de informática, né, dessa área. Eu estava sempre na dúvida se entrar na faculdade sobre o que eu queria fazer. Eu tinha feito alguns jogos bem simples, assim, nem nada publicado quando eu era mais adolescente, assim. E eu tinha gostado, só que eu não sabia se ia poder ter um emprego com isso. Daí quando eu entrei na faculdade, eu estava com de sistema de informação, eu estava com dois planos, ou bem parecidos assim, ou ia fazer jogos digitais para produzir, ou ia fazer sistemas operacionais, coisa bem simples, bem fácil de poder fazer assim, né? Mas foi engraçado que assim, não necessariamente o destino, nada assim, né? Mas foi engraçado que o primeiro projeto que a gente teve fazendo na faculdade foi um jogo que era mistura de Tetris com Columns, né? E foi bem interessante que fez tudo em C, deu um monte de bug, deu um monte de problema, tinha coisa que até hoje eu não entendo como que funcionou, assim, sabe? Mas o engraçado é que aquele projeto, diferente de outros que a gente acabou fazendo depois,
É um projeto que, por mais que eu trabalhasse, por mais que desse dor de cabeça, quando dava certo eu me sentia muito feliz, eu gostava muito de poder fazer isso. Aham. Mas o meu plano, assim, eu sabia que eu gostava de programação o suficiente, mas como o Danilo mesmo disse, assim, estava com esperança. Putz, estava na faculdade de programação, mas daqui a um tempo não queria trabalhar com programação, eu queria estar coordenando o projeto ou algo assim. Mas enfim, eu fui lá, daí passei um tempo fora, daí depois eu voltei, fiquei no norte do Brasil, fiquei lá 2 anos, fiquei lá fazendo trabalho voluntário, e daí eu voltei em final de 2015, dezembro de 2015, e daí eu decidi fazer um curso e acabei fazendo jogos digitais, né? Uhum. Só que sem muita esperança, com aquele preconceito que muita gente acha que tem, infelizmente, pensando, não sei se vai ter emprego na área, se vai ter gente que está interessada realmente, não, né? Aqueles preconceitos que eu tinha antes. E quando entrei foi Aham. bem legal que na Positiva aqui em Curitiba, eles têm uma ideia bem interessante. Eles não passam somente a matéria e façam provas para você. As provas são bem poucas provas que eles passam. Então, o Uhum. que eles fazem bastante, eles passam trabalhos, cada bimestre você tem que entregar um jogo. Então, é legal que no Uhum. primeiro bimestre eles não ensinam nenhuma ferramenta, nada, está ensinando a base da programação. E quando chega lá, você tem que fazer, gente, você tem que fazer um projeto, pode jogo de plataforma, qualquer jogo que quiser no primeiro bimestre, façam lá. E é Se legal que vira aí. se vira aí. Isso foi muito bom porque todo mundo lá tinha interesse, né? Uhum. Então todo mundo foi reunindo em equipe, foi fazendo e foi fazendo o jogo. E por sorte, assim, no primeiro jogo que a gente fez, tinha uma competição aqui em Curitiba que era o Game Curitiba, que era Uhum. para quem quisesse para participar, tinha sido um jogo sobre a cultura de Curitiba, coisa assim, que era a prefeitura que estava fazendo. Enfim, o professor falou pra gente tentar participar e a gente acabou, por várias razões, a gente ficou surpreso, a gente acabou ganhando a competição, né? Então a Olha que gente legal. foi bem legal. Foi o primeiro projeto, assim, a gente ficou bem surpreso, a gente achou que no máximo a gente ia talvez ser selecionado. Mas a gente ganhou, a gente foi na câmera, a gente apareceu no jornal, foi bem legal, assim. E o Sim. bom é que essa equipe que a gente fez foi uma equipe que desde o começo já foi muito boa. E daí a gente foi passando o tempo e a gente atraiu a atenção de um investidor. E daí a Uhum. gente começou no final de 2016, a gente começou aqui a Mirror Games. A gente fez um projeto pequeno para celular, para mostrar para ele que a gente conseguia trabalhar como equipe. Ele gostou bastante, o investidor. Né? O foco nosso era poder desenvolver. A gente conseguiu um número bom de downloads no começo, assim, e foi bom o suficiente para a gente poder desenvolver o jogo maior, que era o que a gente falou que a gente queria desde o começo, que era um jogo para PC. Sim. E agora a gente está desenvolvendo um jogo para PC que é para lançamento nesse ano. E estamos aí de 24 horas por dia sofrendo, tentando descobrir como fazer tudo funcionar, porque tudo quebra de última hora, né? Sim. Nicolas, a equipe se mantém a equipe original ou vocês acabaram contratando mais gente depois? Sim. Então, nós éramos cinco sócios, né? 5 pessoas que começaram aqui, empresa, assim, para poder fazer. Uhum. Com o tempo, acabaram dois, acabaram sendo até da área de jogos, né? Devido a talvez alguns o que cobra a área de jogos diferente da área deles, né? Tinha um que era artista, mas que não, por estar na área de jogos é bem mais puxado do que fazer outras áreas às vezes, né? Então, Uhum. especialmente se uma empresa pequena, tudo. Mas acabamos ficando nós três, eu e mais 2 sócios, né? Os outros dois acabaram saindo, mas ficamos amigos, conversamos ainda tranquilo. Mas com isso a gente acabou aumentando a equipe. Então agora somos nós três e mais 4 funcionários. Mas estamos contratando mais gente ainda, procurando aí para aumentar a equipe para terminar logo essa parte do jogo. Legal. E você, Thaís, como é que foi o processo para você decidir que ia trabalhar com jogos? Então, comigo foi um bocado estranho, porque eu nunca pensei que era possível fazer jogos, pelo menos não no Brasil. Eu sempre joguei desde muito pequena, e quando eu estava na época de escolher uma graduação, eu não sabia o que eu queria, eu acabei fazendo 2 ao mesmo tempo, que foi jornalismo e design de moda. E quando eu me formei nas 2, depois de 4 anos, eu percebi que eu odiava as 2. Nossa. Aí eu comecei a pensar, putz, eu gostei de fazer o meu TCC nas 2. Foi algo interessante pesquisar sozinha, trabalhar sozinha nisso.
eu acho que eu poderia fazer um mestrado, porque aparentemente eu gosto de pesquisa. Eu comecei a estudar possíveis áreas para mestrado e daí eu descobri que tinha uma pesquisa de jogos, na área de jogos. E eu pensei, poxa, talvez não dê para trabalhar com jogos no Brasil, mas talvez dê para pesquisar jogos no Brasil. Então eu fiz um projeto para... A ideia do projeto era entender melhor como funcionava o game design e foi aprovado na USP. Eu sou originalmente de Maringá, né? Jogos não pareciam promissor com certeza em Maringá. Então eu mudei para São Paulo para fazer esse mestrado na USP. E quando eu mudei para São Paulo eu percebi, putz, tem gente que faz jogo aqui e dá para pagar o aluguel e talvez isso seja uma área viável. E foi enquanto eu fazia o mestrado que eu comecei a trabalhar na área. Já comecei trabalhando como game designer de uma empresa que faliu, evidentemente. Daí entrei em outra empresa trabalhando em mobile, game design para mobile. Essa empresa também faliu. E estou na área desde então. E esse livro, Game Start, que você lançou, ele é o seu projeto de conclusão, né? Na verdade, é o projeto de mestrado, só que eu dei uma melhorada nele, porque você sabe como é texto acadêmico, né? É um monte de coisa desnecessária. Então, eu dei uma limpada no texto, eu percebi que algumas coisas ficavam melhores em uma ordem diferente, e eu também entrevistei alguns desenvolvedores brasileiros para fazer uma parte extra no livro. Então, no final de cada capítulo, tem um pouco sobre algum desenvolvedor brasileiro ou algum jogo brasileiro. Entendi. Acho que a gente pode, então, começar a falar... O quê? O Rafael já falou, ele foi primeiro, não foi? Ah, não falou? Desculpa, Rafael, eu te cortei. Vocês estavam com medo, vocês sabem que eu sou velho, sabem que eu vou falar pra cacete, né? Então vocês estão tudo aí... Não falar nada, né? Mas... Então, né? Os caras tudo com 24, 28, tudo fedendo leite. Cara, eu tô com 42 anos esse ano. Eu sou de 76, o Atari é de 77 comercial, se não me falha a memória. Então, tipo, eu nasci com esses caras, esses tal de joguinho. A minha história com o jogo, cara, começa justamente, cara, lá pela década de 80, com meu pai chegando com um Atari em casa, cara. E, tipo, a gente olhava aqueles gráficos cheios de quadradinhos e assim, nossa, cara, olha esses caras. Eu tô vendo ET aqui, cara. Não tá, você tava fumado, cara. E eu me mudei pra Joinville, cara, e comecei a jogar RPG em 2001. Mais 2 colegas meus lá de Joinville, eu escrevi um livro de RPG, a gente acabou não publicando. Na época, tipo, era um absurdo, o cara queria me dar 10% do meu trabalho em forma de produtos que eu tinha que vender para pagar o trabalho. Eu falei assim, não, vai ser super rentável, cara. Deixa eu guardar aqui, depois eu volto com a resposta para você. E isso ficou na gaveta e acabei a administração de empresas, vim trabalhar, abri uma lan house. Em 2005, mais ou menos, 2004, eu entrei na faculdade de programação, na PNUP. Essas vagas que sobram aí, minha mãe falou assim, vai lá e faz troço, você queria mexer com essas coisas de computador, aí vai lá. E a gente começou a jogar World of Warcraft na época, e um colega meu, do World of Warcraft, que era o outro healer da guilda, ele falou assim, cara, eu quero fazer jogo, cara, você tem ideia? Eu falei assim, cara, eu escrevia coisa para RPG, tipo, tem um livro, tudo. Ele, então vamos conversar. Esse cara, inclusive, depois ele foi parar na Hoplon, como programador, né, do falecido Taekwondo. Eu jogava, era muito bom. E daí eu comecei a fazer joguinho com ele, e o chefe da guilda, na época, eu não sabia, era o cara que fez o Erinia, que era o Rafael Aguilera. E ele falou assim, cara, vem conversar comigo, já que vocês estão fazendo joguinho aí. Aí levei o livro para ele e falou, cara, vem trabalhar comigo. Na época eu entrei como programador na TechFront em 2006. Olha a coincidência aí, ó. Entramos nas empresas, nós falamos tudo. Não sei se vocês não estão notando o padrão, né? Por favor, saia da Square. É o normal, cara, aí, cara, né? E daí em 2006 eu comecei a fazer jogos, passei de programador para game design, fiz o curso na PUC de pós-graduação, até para ter uma especialização na área, e daí acabei entrando para cá. Então, tipo, começa a minha trajetória lá em 2006, mas, tipo, antes mesmo eu já estava pirando na batatinha com RPG e brincando de fazer level design em casa para joguinhos. Viu? Vocês acharam que ia senta que lá vem a história? Nem foi, viu?
E como foi o processo, mais especificamente para vocês que fundaram uma empresa? Porque a gente sabe que para abrir uma empresa no Brasil existe toda uma burocracia, e já existe alguma regulamentação para empresa de jogos? Como é que funciona? Para a Joymesh, a gente funcionou na informalidade a maior parte da existência dela, assim. O estúdio oficialmente começa em 2012. Eu já estava trabalhando na indústria há algum tempo. O Danilo estava fazendo o Oniken no tempo livre dele. E daí a gente resolveu montar um estúdio para lançar o jogo com um nome de estúdio. Só que a gente continuou com os nossos trabalhos independentes, sabe? Inclusive, eu continuei trabalhando na indústria até 2016, para ter certeza que a gente ia conseguir pagar as contas e tudo mais. A gente só realmente começou a ir atrás da formalização da Joymasher ano passado, que agora ela tem CNPJ e tal, mas, tipo, pensa bem, foi depois de 5 anos recebendo como pessoa física. Aqui a história não chegou nessa parte da Thaís aí, mas é praticamente a mesma coisa. A gente começou aqui, a gente viu que tinha a opção de abrir CNPJ, até tem específico pelo que a gente viu para desenvolvimento de jogos, mas a gente sabia que esse muito trabalho, porque é muito volátil, né? A gente não sabia o que podia acontecer, se daqui a 3 meses ia fechar, o que ia funcionar. Então a gente começou e até agora, por enquanto, estamos informais, né? Mas assim que a gente tiver já um retorno maior, já poder ter algo assim e dá pra ficar tranquilo, a gente coloca tudo para poder ficar na formalidade. A gente não acha que vale a pena, pelo menos no começo, deixar tudo formal enquanto não tem esse retorno maior, que acho que é muito mais despesa, não só despesa, mas também dor de cabeça, né? Com um monte de coisa vai ter que resolver. É um produto que demora para ser criado, né? Então, até ele conseguir ser concebido, né? Você não tem retorno. E também demora para ser financeiramente viável, porque, por exemplo, quando a gente lançou o Oniken, o nosso primeiro jogo, a gente não tinha um retorno financeiro fixo. Inclusive, quando a gente lançou ele inicialmente, que foi no Desura, foi antes do Steam abrir o Greenlight, a entrada de dinheiro com certeza não compensava fazer jogos. A gente decidiu continuar fazendo como hobby. Foi só quando a gente conseguiu lançar no Steam que as coisas começaram a parecer possíveis. Eu tenho uma pergunta, pessoal, aqui. Eu lembro que eu pegava um Desura, mas eu vi que tinha pra vender, mas eu praticamente só pegava mod lá, coisa quase grátis, assim. Era muito comum o pessoal poder comprar coisa no Desura mesmo também? Então, na época que a gente lançou, que foi em 2012, era uma das únicas plataformas que indie podia de fato vender sem nenhum problema, sabe? Porque, tipo, não existia ainda o itch.io, o Steam não tinha nenhum lugar que você podia falar, eu tenho um jogo, eu gostaria de vender, sabe? Eles que tinham que entrar em contato com você, tinha um formulário para você submeter, mas geralmente você não recebia resposta nenhuma. Então, era o Desura ou nada. Tanto que quando a gente lançou o Oniken, eu acho, se não me engano, a gente vendeu 200 cópias. Era a média do Desura. Inclusive, a gente tinha um contato bom com a galera do Miniboss, que tinha lançado o Out There Somewhere antes, e a gente sabia que os números deles não eram tão diferentes. Sim. E eles eram bem mais famosos que a gente na época. Que ano que era isso, mais ou menos? 2012. Foi o Nesse primeiro ano, lançamento do Oniken. acho que o pessoal ainda estava começando a poder focar mais para comprar jogo indie mesmo, né? Os que tinham dado certo, assim, era tipo Spelunk ou Braid, coisa assim, que na verdade tinha dado bem certo, maior. mas tinha apoio da Xbox para poder colocar no Xbox Live, coisa assim, né? Exato. E daí, quando apareceu o Greenlight e a gente conseguiu ter o Oniken greenlightado, a gente já estava desenvolvendo o Odalos, a gente lançou o Oniken no Steam em 2014. E daí foi uma coisa completamente diferente do que lançar no Desura. E como é que vocês lidam com essa pressão de ter que desenvolver um produto, leva tempo, tem que contratar pessoal e não ter esse retorno? Vocês, a Thaís, ela disse que vocês acabavam
desenvolvendo jogos por hobby no início. Vocês tinham alguma renda extra? Como é que funcionava, Thaís? Bom, durante todo esse começo da Joy Masher, eu tinha emprego. E o Danilo, no começo do ano, tinha emprego e depois começou a fazer freela. O Danilo é formado em arquitetura originalmente, né? E ele fazia render para divulgação de prédio, etc. Ele fazia 3D disso, dava um dinheirinho ok na época. Hoje tem o SketchUp, não é tão mais fácil. Eu trabalhei durante todo esse tempo nas 2 empresas que faliram, depois freela em algumas empresas de São Paulo, depois eu fui para a Índia trabalhar com jogos por algum tempo, daí eu fui para Manaus trabalhar em Manaus, fiquei quase 3 anos trabalhando em Manaus no estúdio de lá, e foi depois disso que a gente percebeu que, ok, agora parece que tem uma entrada ok de dinheiro para a gente viver disso. E foi assim que a gente resolveu, inclusive, mudar para Curitiba, simplesmente porque a gente gostava do clima. Eu também fiz isso. E foi assim que a Joy Masher virou viável. Levou 5 anos, sabe? E nesses 5 anos a gente focava em conseguir dinheiros em outros lugares. Sim. Mas hoje em dia você considera tranquilo, assim, trabalhar com os jogos? Onde a gente chegou, sim. Pra gente, sim. Eu não sei como é para as pessoas que estão começando agora, que não pegaram o Steam de 2014 como a gente pegou, porque a gente conseguiu uma exposição bem grande com os nossos jogos no começo, e isso reverteu numa fanbase, assim, que até hoje me parece meio seguro, assim, pra gente. Eu não sei como funciona agora que tá saindo 20 jogos por dia no Steam. Uhum. Mas eu espero o melhor para todo mundo e eu quero que todos tenham muito sucesso. A gente espera também. Danilo, para você, como é que foi o processo de você decidir e migrar pro Japão e entrar na Square Enix? Você já tinha planejado isso? Vou pro Japão, quero trabalhar na Square Enix. E antes disso, como é que foi a tua trajetória com os jogos aqui no Brasil? Certo. No Brasil. Aqui no Brasil. Aqui é no Japão, né, velho? Aqui quando tava no Brasil, na verdade, o primeiro contato com jogadores, né? Uma coisa que eu desenvolvi, os jogadores deram feedback, foi um jogo de Flash que eu desenvolvi durante a faculdade. E a gente levou pau pra caramba nos feedbacks, né? Isso estava ruim, isso está ruim, isso tá mal feito, isso tá travando. E estava em português, então o pessoal não entendia o que estava sendo feito, né? O objetivo não é claro e tudo mais, né? Eu falei, beleza. Então, na época a gente só conseguia desenvolver em Flash. Então, a partir do momento que a gente teve capacidade de desenvolver alguma coisa com a Unity, que foi lá no segundo ano da faculdade, teve uma oportunidade de participar de um concurso que estava sendo financiado pela Electronic Arts do Canadá, de Vancouver, e pela Unicef do Brasil. E o tema era jogos para o sertão. Então, e a gente sabia que esse jogo ia ser... eles deram um público-alvo pra gente, que eram crianças do sertão. Não falaram que parte, né? Mas deram um público-alvo. E que eram pessoas... o tema era também futebol, né? Porque estava perto da Copa e tudo mais. Eu acho que estava perto da Copa. E a gente pegou... Acho que em 3 meses a gente fez um protótipo, desenvolveu e mandou pro concurso. E a gente acabou sendo selecionado como finalista no concurso. A gente apresentou o jogo entre os finalistas como demo, finalizou o jogo, apresentou como um jogo como um produto já acabado e a gente acabou ganhando o concurso. E um dos prêmios, né? Na verdade, a gente ganhou 2 prêmios, né? Um era para a gente apresentar o jogo que a gente desenvolveu pro público que a gente desenvolveu. Então, a representante do nosso jogo no caso foi Piauí, mostrou os jogos para as crianças para as crianças que era o público.
recebeu o feedback e quando ela voltou a gente foi convidado para apresentar o jogo na EA de Vancouver. Olha só que legal. Aí a gente apresentou o jogo na EA de Vancouver, também recebeu um monte de crítica, óbvias, né? A gente tava no segundo ano de faculdade, era o quê? O terceiro ou quarto jogo que a gente tinha feito, então a gente não tinha ideia de muita coisa, a gente não tinha ideia de escopo do projeto, mas foi uma experiência muito legal ter recebido feedback e também ter feito jogos completos, porque assim as pessoas conseguem dar opinião concreta do que você pode melhorar, né? Uhum. E essa experiência foi o que me ajudou a conseguir meu primeiro emprego na Virgo Game Studios, em São Paulo. Eles fazem jogos de impacto social. Então, o jogo que eu tinha feito para a Unicef, né, para as crianças do sertão, acabou chamando a atenção deles para eu ser game designer na Virgo. Então, eu consegui um estágio na Virgo e assim que formei na faculdade, consegui entrar como game designer e programador. Continuei sempre, né? Não tem jeito. Sendo que 20% era game design e 80% programação. Mas como todo mundo sabe, né? Game designer no Brasil não faz só game design, faz game design, ele é producer também, Sim. ele também trabalha com a UI. E nisso eu continuei na Virgo por 1 ano e meio, até que teve a crise, né? E teve. Tava cada vez mais difícil de conseguir jogos, né? Projetos novos. Então eu resolvi mandar currículo para Kojima, aqui no Japão. Ele estava abrindo a Kojima Production na época. Mandei também para Square Enix daqui e para mais algum que eu não lembro. E na época a Square Enix me respondeu falando que é uma pena, que ainda não cabe no perfil. Nossa. E a Kojima quis fazer uma entrevista comigo. Parte da entrevista era desenvolver um protótipo. Eu me apliquei para level designer na época. Fazer um protótipo com o tema que eles deram, fazer a documentação do protótipo e apresentar para eles. Eu fiz a apresentação e bom, eu nunca joguei nenhum Metal Gear. E o que eles falaram pra mim no final de tudo foi: Mas por que você quer entrar na Kojima Production? Então, aí foi, me dei conta de que precisa gostar dos jogos que eles fazem também, né? Sim. Não só querer trabalhar com eles, mas também tem que ter um pouco de paixão naquilo que faz. Óbvio que quando a gente produz, a gente sempre tem aquela paixão, né? Você tá produzindo, mas quando é uma empresa que já tem um pedigree, né? É bom você ter um pouco de conhecimento no que eles fazem também. Aham. E na época eu já estava jogando o Final Fantasy XIV, que é um MMO da Square Enix. Então eu já tinha um pouco mais de vontade de entrar na Square Enix. E também, bom, voltando à conversa um pouco, na Kojima eles perguntaram também se eu fosse contratado eu teria como fazer aulas de japonês, porque minha apresentação não estava muito boa. Nossa. Falei, Mas você apresentou em japonês, já tinha uma base de japonês, pelo menos. Isso, eu estudei aqui no Japão quase 10 anos, né? Mas era quando eu era criança, então meu japonês era de uma criança de 10 anos, apresentando level design. Melhor que o meu, pode ter certeza. Mas aí falei, beleza, né? Mas se a Kojima Production quis fazer uma entrevista pelo Skype, eu acho que se eu tivesse lá, ou aqui, né, no Japão, eu acho que eu tenho mais chance. Então, eu com a minha esposa a gente fez um plano para vir pro Japão. Eu podia conseguir um visto de descendente. Então, a gente fez um plano e o processo demorou muito mais do que a gente imaginava. Demorou mais de meio ano para sair o visto e eu já tinha saído do emprego. Mas a gente, enquanto estava esperando o visto, eu fui preparando o portfólio, fui me preparando para quando o visto para cá. E chegando aqui, passei 1 mês e meio, mais ou menos, trabalhando em fábricas, né, para sustentar. Enquanto isso, estava mandando currículo. E assim que mandei para a Square, na mesma semana veio a resposta e fiz a entrevista.
e fui contratado como UI designer na época, ainda, né? Aham. E o Muito que legal. você apresentou? Você disse que fez portfólio, né? O que você fez no seu portfólio Sim. para apresentar para a Square Enix? Desde projetos pessoais, com aquele que eu ganhei no concurso, né? Desde algum dos jogos que eu fiz durante a minha estadia na Virgo Game Studios. Aham. Uma coisa que eu achei que eu tinha com preconceito quase, né? É que para fazer AAA você tinha que ter uma experiência de AAA, né? Uhum. E, e não foi bem assim. Na verdade, foi até meio chocante, né? Ver que eles se preocupam muito mais com o escopo do que com o projeto em si. O projeto pode ser uma maravilha, mas se o seu escopo é muito grande para o seu projeto, quer dizer, se o seu projeto tem um escopo para 3 pessoas, né, em 3 meses, ele tem que estar com a cara de 3 pessoas em 3 meses trabalhando, Aham. né? Então, e tudo que eu apresentei foi, ó, com o tempo que eu demorei para fazer e com quantas pessoas foi feito isso. E era um projeto que tinha começo, meio e fim. E isso chamou a atenção deles. Eles, Uhum. quando é uma indústria AAA, uma empresa AAA, né? Eles precisam lançar. Eles não podem ter essa dúvida de que se vai ou não vai conseguir entregar, apesar de alguns jogos, né, vocês sabem, da Square Enix mesmo, não mas eles têm muita preocupação em saber que uma pessoa consegue lidar com prazo, consegue lidar com o que dá para fazer no prazo. E como meu portfólio era tudo projetos já terminados, isso foi com que isso mais pesou na decisão deles de me contratar. E o processo de entrevista com eles, como é que foi? Da Square Enix, a primeira entrevista foi só com o chefe da divisão de onde eu trabalhava, então era o diretor de arte com um pessoal de RH, né? Primeira etapa do processo, eles perguntam muito querem saber do seu perfil. Ele perguntou muito pouca coisa sobre projetos em si, e muito mais sobre o que eu espero, onde eu quero estar daqui a 5 anos e queria me conhecer também. Qual foi a minha trajetória, o que eu gostaria de estar fazendo, o que eu quero fazer e sobre como foi o processo de fazer os jogos que eu mostrei para eles. Aham. Já Bacana. na segunda fase da entrevista já foi com outros departamentos, né? Veio o lead game designer do projeto, junto com o lead UI designer e o diretor de arte. Nossa. Já eles fizeram perguntas mais do tipo como eu resolveria tal problema, o que que é o que que eu faria se eu tivesse que resolver tal problema no lugar de uma pessoa de outra área. No caso, o que eles perguntaram era se um game designer está com esse problema, você como UI designer, qual é a sua solução, Aham. né, para o problema? E também o programador não está conseguindo fazer esse tipo de coisa. Você como UI designer, qual é a sua solução? Eles têm muita preocupação também em, em contratar uma pessoa em que sabe não só o que você está fazendo, mas o que os outros estão fazendo. Sim. Porque o projeto que eu tô, por exemplo, tem quase 300 pessoas. Então, Nossa. não adianta, você não faz nada sozinho. Uhum. Só uma pergunta rapidinho, fiquei Certo, curioso claro, só. claro. Como que foi, tipo assim, chegou o trabalho ali, o primeiro dia de trabalho, foi muito estranho ir para um estúdio AAA assim de cara? Como que foi? Quando você Nossa, chegou... foi muito esquisito. Não, foi assustador. assustador. Sim. Eu, Imagina que todo quando... mundo parece que sabe de tudo já, né, quando chega lá. Você tá eu imaginei acostumado, que todo mundo soubesse de tudo. E sem contar a quantidade de gente, né? A gente trabalha com indie no Brasil. Na Virgo, quando tava cheio, tava com 12 pessoas. E de repente eu entrei em que só no andar que eu tava tinha 500 pessoas. E o prédio tinha Meu 20 Deus. andares. Nossa, meu Deus. Caraca. Aí, o primeiro dia eu não conseguia nem decorar os nomes das pessoas, não sabia nem o que cada um fazia. De tanta gente que eu tinha que ser apresentado.
fui apresentado para todas as sessões em que eu ia me envolver. Então, fui para time de localização, fui para o time de game programmer, fui no servidor e fui indo. Mas eu não lembrava de ninguém no segundo dia, né? Era... Mas, e foi assim por 3 meses. Duas perguntas, na verdade. Primeira, você está em que cidade? Eu tô em Tá em Saitama. Saitama. Morando em Saitama, mas vou trabalhar Ah, em tá. Você vai para Tóquio. Tóquio, faz bate-volta Pega um todo dia, é isso? Isso. Eu vi que algumas empresas do Japão, e aí uma curiosidade minha pessoal, eles exigem um nível de japonês. Como você estudou aí, você teve que comprovar mediante, tipo, no Ryokushiken, alguma coisa assim, o N1, N2, N3, sei lá. Não, no meu caso, eu me apliquei como no site, no site, eles têm um site para aplicar, né? E eu apliquei como com currículo em japonês já. Então, já parti do pressuposto de que eu sabia japonês. Mas durante a entrevista, quando eles agendaram a entrevista, eles perguntaram se eu precisava de um intérprete. E na Square mesmo tem bastante pessoas em que não falam japonês e eles dão suporte para quem não fala também, dando aulas e se precisar tem sempre pessoal de localização que faz a tradução da hora. Então é possível. Tem gente que trabalha que não fala japonês lá na Square Enix, então. Tem. Ou tá É aprendendo bem o mais básico. comum isso. A maioria sabe um pouquinho, né? Até porque só de estar no Japão você acaba aprendendo um pouquinho, né? Mas muita gente não fala lá. Na minha divisão tem o pessoal de desenvolvimento de tecnologia, né? E boa parte deles são de outras nacionalidades. E tanto é que tem gente que eu não faço ideia de que língua estão falando. E tem vários, assim. Agora também a Square Enix lançou um estúdio novo, né? Dentro do chapéu Square Enix, chama Luminous, que é o pessoal, eles pegaram o pessoal que fez o 15, o Final Fantasy 15, e montaram um estúdio bem menor, acho que com, não sei, não posso, acho que não sei nem se eu posso falar, né, quantas pessoas tem, mas não é muita gente. E é composto de muitos estrangeiros lá. Porque é um estúdio com frente em tecnologia, mais foco em tecnologia do que desenvolvimento de jogos em si. Se vocês se tiverem curiosidade também, no próprio site da Square Enix, você consegue mudar o idioma do site para inglês, aí ele lista só as vagas que para quem não quem falante de língua inglesa. No caso, a maior Bacana parte é isso. para programação, né? Ou para artista 3D, Uhum. né? Tem pouca oportunidade para designer, até porque tem que fazer muita reunião com o diretor, né? Mas para vaga para programador e artista tem bastante. Uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda hoje, o Danilo já explicou um pouquinho lá o que ele faz na Square Enix, mas o game designer pode ter muita gente que esteja ouvindo que não saiba exatamente o que um game designer faz e quais são as suas funções, né? Vocês podem explicar um pouquinho pra gente? De maneira bem didática, você pode pegar 4 grandes áreas necessárias para fazer um jogo. Então, game design, programação, arte e música. O game design seria mais ou menos o arquiteto, então, tipo, o cara que está criando as ideias, etc. O programador é o cara que vai codificar, o artista, óbvio, fazer a arte, e música, obviamente, fazer a música. E daí você pode colocar pessoas acessórias, então, tipo, o produtor, que tipo, seria um maestro, bem didaticamente falando, localização, até parte de marketing, tudo. Eu lembro até que conheci a Thaís numa palestra que você deu lá na PUC, dos groupies. Ah, lembro. Faz anos. Milênios. Já está demonstrando as nossas idades. Então, assim, bem didaticamente, bem simples é mais ou menos isso. E daí você pode expandir cada uma dessas áreas para N outros. Então, game design, que é a minha, você pode fazer level design, balanceamento, storytelling, tipo, daí pode expandir para onde vocês quiserem. Né? Programação idem, arte idem, música também, são áreas que são bem expansíveis, assim, mas de uma maneira bem macro seria isso para pelo menos ter uma base de para onde você quer ir dentro de uma carreira de jogos. E no Brasil, como é que funciona? No Brasil funciona, todo mundo funciona fazendo a mesma coisa, todo mundo.
Eu venho de uma área que é o cinema, então é a mesma coisa. A gente tem as divisões, mas no Brasil você produz, você dirige, você faz arte, você dirige ator, às vezes faz câmera, é tudo meio misturado. A Thaís quer acrescentar alguma coisa? Ah, não, é exatamente isso aí. Tipo, quando eu comecei a trabalhar como game designer, em 2010, 1000 anos atrás, basicamente o que eu fazia era ser game designer, produtora, inclusive eu virei Scrum Master. Eu nem sabia o que era Scrum na época, porque Aham. o meu background não é em tecnologia. Eu tive que aprender tudo na raça. E, tipo, é realmente isso no Brasil. Eu acho que eu sou a única, uma das únicas, pelo menos, game designers que eu conheço que tem zero conhecimento de programação. E orgulhosamente continuarei Entendi. assim. Eu queria mudar um pouquinho só o tópico, assim, que a gente queria saber um pouco sobre a parte de educação nos jogos no Brasil. Eu tô ligado também a parte do positivo de jogos, mas mais na pós do que na Uhum. graduação. Ah, uma coisa que eu vejo, e isso eu converso já com o Bruno Campagnolo da PUC, eu conversei com o Calegari, né, porque ele cuidava da parte do Senai. Curitiba, por exemplo, ele é um polo que tem tudo para dar certo, e tem alguma coisa que tipo, não vai. Então a gente já teve a Continuum, a gente já teve a Ignis, a gente já teve a Techfront, tem muita empresa que entra e some daqui, tem muita gente sendo formada, porque tem muito curso de graduação e pós-graduação sendo feito, e tem alguma coisa que tipo não anda. E se você olhar pelo Brasil também, tipo, tem poucas empresas que tipo, estão prosperando aí, estão lá no Rio Grande do Sul, lá o pessoal da Quiris, Behold, mais algumas outras aí. Uhum. E uma coisa que eu vejo, principalmente, por exemplo, como o Nicolas está fazendo agora, ele começou a montar uma empresa dele e as pessoas montam empresas e elas não sabem o que fazer depois. E daí isso é uma coisa que eu tenho conversado com a direção nossa, justamente para dar um cabedal, ter administração de empresas para essa galera, porque tipo, os caras não sabem que é um custo Aham. fixo, os caras não sabem que é um custo variável, os caras não sabem como fazer o imposto, os caras não sabem que tem que contratar um contador, e às vezes os caras não sabem nem que, como a Thaís fez, não precisa ter esse cara no começo. Tipo, você não precisa abrir a empresa formalmente. Meu, contrata, faz freela, faz alguma coisa por Aham. fora, justamente para evitar esses custos fixos na tua produção. Então é uma coisa mais contida, mais pontual. Eu lembro, assim, sei por cima um pouco da história da Behold. Eu sei que eles trabalhavam com Serious Games. E quando eles decidiram mudar o foco de trabalho deles, eu sei que eles demitiram a parte do pessoal, o resto da parte virou sócio e eles iam para a biblioteca pública trabalhar nos jogos, porque lá tinha internet, tinha energia e eles não precisavam pagar. Então, esse início é sempre muito difícil, né? Mas eu acho que tem empresas como o Sebrae que tem cursos gratuitos também, se eu não me engano, para administração de empresas e startups também. Só que acho que falta um pouco de divulgação também, né? É, posso fazer um comentário sobre. Claro. Claro. Uma coisa que eu acho que faz bastante diferença, que falta aqui, é que tem estúdios, só que os maiores ainda são indies, né, bem pequenos. Então, o problema é que é o seguinte, as pessoas que conseguem, a gente vão lá, faz um jogo, consegue se manter, só que geralmente não é o suficiente para poder aumentar tanto a equipe para poder passar esse conhecimento. Que, por exemplo, a pessoa quando começa, a maior parte delas não vai começar trabalhando numa empresa, ela vai começar criando sua própria empresa. Então, o que Sim. acontece? Isso faz com que a pessoa tenha que passar pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e não possa ser um profissional que seja bom só em programação, um profissional que seja bom só em arte, por exemplo. Geralmente vai ter que se fazer aquilo e fazer outra parte também, e faz com que as coisas não andem mais devagar, ainda mais pelo tamanho da equipe, né? Sim. Isso sem contar, o que eu acho que é outro problema que a gente tem também, que é a falta de investimento. Porque não culpo necessariamente, né, investidores, é um negócio de risco, a gente entende, mas por não ter investimento é mais difícil, é muito mais difícil, na verdade, a gente poder começar a fazer em tempo integral. E a gente desenvolve, acho que vocês concordam que fazer uma coisa em 4 horas no dia, meio turno assim, complica demais, assim, o tempo alonga bem mais do Aham. que só o dobro, porque você perde raciocínio e tem um monte de coisa que vai acontecendo. Então, eu acho que tendo um aumento de investimento nisso, não só de todas as maneiras, assim, tendo um investimento maior sobre isso, e a gente conseguindo ter algumas coisas
consolidadas para as pessoas poderem entrar, sem ter que ser sócio, sendo simplesmente entrando para trabalhar. Isso vai ajudar porque cria uma segurança para as pessoas de que eu tenho de trabalhar quando sair do curso ou quando eu aprendi tal habilidade. E ela consegue aprender melhor aquilo e quando ela pode ir para outra empresa, sabe? Porque senão a gente fica muito preso em eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer minha própria empresa, eu tenho que conseguir investimento. Isso demora muito tempo e acaba uns se perdendo, acaba uns não fazendo e alguns também acabando falindo também, né? Então, É muita pressão, né? Exatamente. Ter que administrar uma empresa, ter que fazer um jogo, procurar Sim. investidor. É tudo ou nada, praticamente. Não tem como fazer só a sua parte. Eu concordo com a maior parte das coisas que foram ditas. A falta de empresas grandes realmente tira um pouco da estabilidade de quem está tentando entrar no mercado. Trabalhar em meio período nos jogos que você quer fazer é realmente difícil. É difícil de se concentrar e também faz o projeto demorar muito mais e é muito difícil ficar motivado. Sem falar que, tipo, e isso pode soar um pouco mal, mas é verdade. Seu primeiro jogo não vai te dar lucro. Aceita isso, abraça isso, é a realidade. E é muito difícil continuar motivado depois que você deu todas as suas horas vagas para esse jogo e ele não te deu lucro. Então, realmente, continuar na indústria de jogos no Brasil, você precisa ter muito e muita perseverança. Mas eu não sei se é exatamente falta de investimento. A gente está tendo aqueles editais da Ancine que são para valores bem altos. A gente nunca quis participar, porque no momento a gente está ok do jeito que a gente está, e a gente também não quer crescer, a gente não quer contratar pessoas. A gente só quer continuar fazendo o nosso negócio com o mesmo número de pessoas e tal. Mas pro pessoal que tem empresa e quer crescer, qual o problema de participar dos editais da Ancine? Aqui que a gente viu, a gente estava vendo uns meses atrás, de novo, a gente viu várias vezes sobre isso. Ele tem essas vantagens, ele tem todas as coisas que a gente pode... É um investimento bom. O principal problema é que, embora isso a gente conversando com o pessoal que já participou, né? Não é nada oficial, mas pelo que o pessoal que participou e conseguiu, o que eles deram de impressão pra gente foi o seguinte: para você poder conseguir ter esse retorno, você tem que meio que, embora diga que é um tema meio livre, você pode fazer para entretenimento, tem que ser meio jogar com os juízes, sabe? Você tem que fazer para algo que eles vão gostar. E o problema disso é que muitas vezes isso ele se cria um investimento, né? Você ganha esse investimento, e você faz um jogo que vai agradar talvez pessoas para poder ganhar o investimento, mas não é sempre algo rentável depois. Então, o problema que a gente viu com essas pessoas que a gente conversou é que você ganha dinheiro para fazer aquele jogo, mas você não tem muito para depois, sabe? Você fica meio que preso para esses jogos. Não sei se a experiência de todo... Obviamente não é a experiência de todo mundo, mas com as pessoas que a gente falou foi mais ou menos isso. O edital permite que vocês comprem hardware e coisas físicas? Permite. Você tem a torcida que tem que ser tudo declarado. Então, assim, você consegue crescer, você consegue melhorar, mas não compensa 100%. Tipo, vale a pena, é melhor do que nada, com certeza, mas não é aquelas mil maravilhas também. Mas óbvio que é melhor do que nada. E o salário das pessoas trabalhando? Também entra dentro. Você tem que dizer quanto que vai ser o salário de cada pessoa, como vai funcionar, coisa assim. Mas qualquer coisa... Tem um teto? Isso eu não sei te dizer. Pois é, porque isso, querendo ou não, é um loophole, né? Vocês podem colocar um salário, o dobro do salário que vocês realmente precisam, e daí, na verdade, vocês estão investindo em vocês mesmos pro dobro do tempo. Sim. O que eu vi que, assim, o que eles falaram, algo relativo a isso, mas não necessariamente sobre essa coisa específica, é que eles são bem específicos com a questão de quanto que a gente está gastando cada coisa, sabe? Eles vão ser meio minuciosos. Você passa para eles, tem que aprovar quanto você vai gastar. Então, você não pode só dizer um número aleatório, vamos gastar 100 mil com computadores. Porque você tem que gastar com isso. Ou vão pagar 20 mil para cada funcionário, sabe? Por mês. Então, tipo, não, sim, mas 20 mil também é um número excessivo. Sim. Eu estou só dando um exemplo assim exagerado. Mas eu não sei, esse ponto realmente não chegamos a ver na época, né? Porque a gente já conseguimos investidor para a gente estar tranquilo no momento. Mas bom. Que a gente vê assim, só que tem muita coisinha por trás que vai estar prendendo você. Mas é um ótimo começo. Mas não é 100% para você poder
tem um projeto aqui, eu quero financiamento para poder pegar. Não é exatamente assim. Você não tem toda a liberdade para Exatamente. você fazer o projeto que você quiser. Isso afeta um pouco o potencial de lucro para depois, coisa do gênero. Sim. Uma coisa que eu vejo também como um problema aqui no Brasil é que tem muita pouca gente com conhecimento de como realmente as coisas funcionam, sabe? Tem muita gente que trabalha com jogos há bastante tempo, só que, sei lá, não tem experiência lançando jogos. E daí quer focar justamente em lançar jogos. E tipo, cara, se você não lançou X jogos, você não pode dizer que você não é um especialista em lançamento de jogos. Então, como tem muita pouca gente com experiência real em várias coisas, a gente tem muito espaço para pessoas que não têm tanta experiência em determinadas áreas simplesmente cobrirem essas áreas e chegarem dizendo que são especialistas, mas nem sempre são. E isso acaba iludindo muitos jovens. Eu lembro lá na época do falecido Orkut, tinha uma comunidade de game design. E a gente tinha eu e o Bruno Palermo, tá no meio aí. O pessoal vinha assim, cara, a gente quer fazer o MMO revolucionário. Cara, você já fez um Pac-Man? GTA Brasil. Então, tipo, os caras vinham com os planos loucos, eles paravam assim, você já fez um Pac-Man? Não. Você já fez um Tetris? Não. Você sabe programar? Não. Então não vai para MMO, meu filho, não larga mão de ser burro, cara, faz uma coisa pequena, vida. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê também, eu acho que a Thaís deve ver mais do que eu, porque está mais na sala de aula do que eu, tipo, os alunos megalomaníacos. As pessoas megalomaníacas. Então, tipo, não querem começar com uma coisa pequena, contida. Eles querem começar com um projeto grande. O projeto grande é uma coisa que estressa, que ele é cansativo, que você vai olhar para ele e vai enjoar. É tipo um casamento, cara. Tipo, não tem, às vezes não dá para voltar, assim. Então, isso é uma coisa e acho que isso também acaba tendo muitas pessoas aventureiras na nossa área por causa dessa falta de experiência. A primeira empresa que eu trabalhei, basicamente era um cara que queria, a primeira que faliu também, queria investir em jogos. Ele tinha não sei quantos milhões de reais e ele queria investir em jogos. Ele procurou sobre videogames no Brasil, ele encontrou um blog e ele enfiou todo esse dinheiro na mão da pessoa que escrevia o blog. E era minha chefe. E era uma pessoa assim com total despreparo, não só em jogos, mas na vida real. Como lidar com pessoas, como manter uma equipe, como ser profissional, como não namorar parte do seu staff. Nossa. Então, tipo, isso ainda acontece. E justamente por causa disso, a gente tem um grande atraso na nossa área de dinheiro que poderia estar fazendo coisas da hora, sendo desperdiçado em coisas que nunca vão dar certo. Sim. Mas também esse é o problema, tem que quando tem investidores, geralmente eles não têm conhecimento sobre jogos em si, né? Então... Exato, e tem poucas pessoas que eles podem falar, essa pessoa está há X anos na indústria e ela pode me ajudar a decidir coisas. Exatamente. Que chega ali, o investidor com ótima intenção, pode chegar lá, só que dele tem expectativa dele ver o jogo tá, mas porque você fez o jogo, um protótipo assim, um mês, assim, sabe? Ele passa mais 3 meses e ele vê, não, mas não mudou quase nada. Não, esse aqui a gente reestruturou tudo a parte de baixo, toda a programação para poder funcionar, dando exemplo assim. Só que a gente entende que são coisas específicas, não somente para software, mas para jogo específico, ou também ele tem a ótima intenção de, não, mas a gente pode fazer e a gente pode vender de tal maneira, não precisamos gastar. Então, é complicado que, por mais ter boa intenção, às vezes nem a pessoa que está na equipe e nem o investidor vão ter essa noção sobre como realmente vender. Pode ter uma noção de boa intenção, o inferno tá cheio. Exatamente. Né? A pessoa chega lá, eu sei mexer na Unity, fiz um jogo de plataforma, o que tá ótimo já, só que tem muito mais coisa além do que só fazer o jogo em si. Né? Você tem que... aquela coisa que é muito dito por aí sobre desenvolvimento é que não adianta você ter um bom jogo, você pode ter o melhor jogo, mas se você não souber vender, ninguém vai comprar. Você não vai ter retorno nenhum. E não é só você... Olha, Pode falar. Eu só posso te dizer que fazer um bom jogo é não fazer mais que obrigação hoje em dia, sabe? Fazer Exatamente. um bom jogo é o ponto de começo. O chance de ter sucesso vai vir em tudo que você vai fazer depois de ter esse bom jogo. Exatamente. O bom jogo, especialmente hoje em dia, como você falou, tem 20 jogos de Steam lançando por dia, jogo tem sendo lançado. Jogo bom é menos, mas
jogo, mesmo assim, é muito jogo bom que tem lançado. Né? A gente não tem nem como conhecer todos eles que lançam todo dia. Então, Exato. a gente tem que saber como se destacar nisso aí. E esse que a gente estava falando antes. É muita coisinha pequena que é muito importante, mas é muito específica de áreas diferentes, que a pessoa quando entra na área tem que aprender tudo de uma vez. E às vezes ela vai ter, talvez na quinta tentativa ela aprendesse, mas ela já não passa da terceira, ela já E aí desiste. que falta as pessoas com qualificação nessas áreas. Uhum. Porque, por exemplo, quantas pessoas de marketing de jogos especializadas a gente tem no Brasil? É Que pouquíssimo. trabalhem com isso. Exato. Eu vejo muita gente indo para agências de comunicação e PR tradicional. Uhum. Só que essas pessoas, elas são muito boas para vender produtos tradicionais, mas não para jogos. Exatamente. Então daí elas vão investir todo o dinheiro com as melhores intenções do mundo em estratégias de marketing direcionado no Facebook, que funciona para outras coisas, funciona para lojas e negócios físicos, mas não funciona para jogo. Uhum. Esse é um grande problema também. A gente estava com esse problema até pouco tempo atrás, que a gente tinha contratado para o jogo de celular, a gente conseguiu, fez empresa de marketing que era muito boa, fazia um trabalho muito bom, muito atencioso, o valor também era bom, que eles sabiam que estava começando tudo, mas exatamente como você falou, Thaís. Eles sabiam vender, mas não sabiam como atingir o pessoal de jogos em si. Não sabiam como converter isso em venda. Então, não é culpa deles, porque tipo, a área deles não é jogo específico. Mas Exato. essa falta é muito grande pra gente, porque vamos tentar contratar alguém de fora, alguém dos Estados Unidos para poder fazer isso. E primeiro a gente tem que pagar em dólar, a pessoa tem que ter contato em inglês, tem que ter. A pessoa não sabe exatamente. Sabe? É muita coisa diferente. Sim. Mas a gente deu sorte que agora a gente achou uma equipe que é boa, que tá fazendo esse trabalho pra gente, mas mesmo assim, foi demorado. Demorou 1 ano e meio pra gente poder achar essa equipe. Nossa. Que bom que vocês acharam. Pois é. Esperamos que dê certo. Vamos ver o que vai dar. Lá atrás alguém falou do Sebrae, eu não lembro quem foi, que tem curso, tudo. Tem um curso. Fui eu. Então, o Sebrae tem um curso, cara, que quem faz é um divisor de águas, assim. Eu fiz e para mim foi, que é o Empretec. O Empretec ele é um curso de uma semana intensivo, tipo, que os caras tiram todos os teus hopes and dreams, jogam no chão, pisam em você, batem. Aquilo que vocês viram no Tropa de Elite é ficha perto do Empretec. Mas é, tipo assim, um divisor de águas na carreira de quem quer entrar nessa parte de empresário. O Empretec, ele dá uma coisa assim, de você identificar oportunidades do mercado. Se você passar hoje, assim, só nessa conversa que a gente teve, e olhar em volta um pouquinho, eu estou, por exemplo, aqui com a tela com a cotação do dólar. O dólar está 3 e bolinha lá, sei lá quanto está. 3,60 e alguma coisa. Esse é o momento de vender para fora, porque o real está muito desvalorizado, então tipo, vale muito a pena você vender lá para fora. A época que a TechFront mais prosperou, o dólar estava 4. Então, tipo, para cada 100 mil dólares que os caras tinham para investir, viravam 400 mil reais em 2006. Cara, faça as contas, tipo, era um caminhão de dinheiro. Exatamente. Isso eu concordo 100% que eu fico triste que às vezes eu quero comprar alguma coisa de fora, eu fico, nossa, o dólar está mais alto, mas hoje em dia eu fico olhando, nossa, fico triste pelo resto do pessoal, mas por favor, se tiver 10 reais pra gente tá ótimo. Então, e daí outra oportunidade que vocês podem ver aqui na conversa é assim, nós devs sabemos fazer, mas a gente não sabe vender. Então, quem souber vender e souber fazer essa ponte com o desenvolvedor, pode fazer uma situação de ganha-ganha, uma simbiose muito boa. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que perder esse medo. Isso é uma coisa que eu via com colegas meus mesmo, a gente fazia joguinho nosso, assim. Eu falava assim, cara, vamos botar numa publisher. Ah, não, o publisher vai ficar com 50%. Pois é, hoje a gente tem 100% daquele nada que a gente vendeu. A gente podia ter 50% de alguma coisa hoje, mas não, a gente tem 100% de nada. Exato. Então é uma coisa que a gente tem que questão de mudar essa cultura e, tipo assim, oportunidades de negócio estão aí, a gente só tem que saber buscar elas. Esse é o ponto que acho que no Brasil especialmente tem muito essa cultura de empresa grande ou coisa grande, parece que é meio que um vilão, alguma coisa que quer trapacear e contra a gente, assim, né? Embora às vezes esse seja o caso, eu acho que isso afeta bastante a gente, que a gente pensa, não, mas acha só que eles vão cobrar 50%, mas a gente vai fazendo todo o trabalho para eles, a gente vai fazendo todo o jogo. Mas, como a gente está falando, a gente esquece ou nem sabe que tem todo um trabalho muito grande por trás que a gente não vai estar preparado para poder fazer. Ou pelo menos não vai ter tempo hábil para poder fazer bem.
Mas antes de simplesmente confiar, é bom ler bem o Sim. contrato, é bom conversar com outras pessoas e ver se esse é o valor de mercado mesmo. E, em especial, ver se a publisher em questão é confiável, tem um histórico já, porque, tipo, o que pode acontecer é a publisher também publicar o seu jogo e ela falir logo em seguida e você não receber nenhum tostão. Não, com certeza, tem esse ponto também. É um ponto de saída. É uma outra coisa que a gente conversou agora há pouco, que tipo, a gente tá falando de fazer jogos bons. Numa dessas reuniões nossas aqui de Curitiba da IGDA, o Bada, que ele tocava Monster Juice na época, ele leu de alguém ou ele trouxe, não sei, ele falou assim, cara, em algum ponto a gente vai ter que fazer 15 jogos ruins antes da gente fazer nosso primeiro jogo bom. Então queime quanto mais rápido possível. Foi um cara de Triple Town que fez esse post. Foi um post complicado. Então, os 15 jogos ruins você tem que fazer o quanto antes, porque esses caras vão te dar experiência. E eu vejo isso bastante, assim, tipo, quando eu entrei aqui na Fred, tipo, era uma galera que tava fazendo só jogo pra dentro, pro EAD, tipo, uma coisa bem mais contida, bem mais simples. E eu tive um trabalho bem forte com esses caras, justamente, assim, queimar o máximo de jogos, entre aspas, ruins com eles, jogos mais simples, pra eles pegarem experiência. Então, tipo assim, hoje, qualquer jogo que a gente joga na mão desses caras pra fazer aqueles joguinhos nossos internos, eles saem, tipo assim, muito interessantes em termos de mecânicas, em termos de complexidade, no mesmo tempo que eles levariam para fazer um jogo pequenininho lá atrás. Então, é esse tipo de experiência que a gente tem que buscar. Sim, acaba que o aprendizado se dá on the fly, né? Você vai trabalhando e vai aprendendo a polir melhor o seu trabalho. Exato. Acho que para finalizar, eu gostaria que vocês dessem, de forma rápida, uma dica para quem está querendo começar a trabalhar com jogos. Por onde começa? Começo a estudar Unreal ou vou para Unity, estudo programação? Ou onde que eu encontro as pessoas para tirar os meus projetos da gaveta? Olha, eu acho que a primeira coisa é tentar conhecer outros desenvolvedores, assim. Aqui, para quem é de Curitiba, a gente tem o Glitchtiba, que é um encontro mensal de desenvolvedores num bar. E, tipo, só conhecer as pessoas para entender melhor como que é a área, porque às vezes você acha que a área é de um jeito e ela é diferente, então você já faz esse novo aprendizado de que talvez não seja o ideal para você. Ou não, você descobre que realmente é o que você quer e talvez até descobre qual parte de fazer jogos você quer fazer, se é arte, se é programação, se é design, se é música. E depois, conversando, conhecendo desenvolvedores, você também vai acabar sabendo quais são os melhores cursos na sua região, se é bom fazer curso, se não é. E talvez até já comece a saber sobre vagas que existem por aí. Então, na minha opinião, a primeira coisa a se fazer é tentar conhecer a comunidade. Para mim, eu acho que, complementando o que a Thaisa falou, acho que tão importante quanto conhecer mais gente é você já começar a desenvolver o que quer que seja. Não importa se você não sabe programar, você faz o conceito de alguma coisa, você faz o que estiver para você poder começar a entrar na área. Nem que seja uma coisa que você acha, mas eu não quero trabalhar com tradução. Mas vai lá, acha um grupo que faz tradução, a Valve tem, por exemplo, lá. Vai lá, vou fazer tradução para poder ver como que é. Que com esse tipo de coisa, por menor ou diferente do que você quer trabalhar depois que seja, ajuda você a ter uma noção de conhecer algumas pessoas, tanto localmente quanto virtualmente com outras pessoas, assim, e também você a ter um pouco de experiência de como que é trabalhar com jogos, né? Que nem a Thaís falou, às vezes você chega com aquela ideia, nossa, eu gosto de jogar CS, então eu vou adorar criar um FPS. Não, não é exatamente assim. Você já começa a tentar fazer alguma coisa. Então você tenta, vou mexer com o que é que eu posso fazer agora. Quero trabalhar fazer jogo. Então vai lá, tenta fazer um jogo. O ideal seria, mesmo que você não quer trabalhar com programação, tenta mexer com o que quer que seja. Usa Unity, usa Unreal, o que é que seja ou Game Maker, até que seja mais fácil. Vai testando essas ideias, vai testando fazer essas coisas. Porque a gente hoje em dia, aqui na empresa, felizmente está numa situação que a gente consegue contratar as pessoas. Não sei como vai estar amanhã. Mas uma coisa que a gente tem visto assim que chama muita atenção, todas as pessoas que a gente contratou, na verdade, não eram pessoas que tinham formação ou algo assim. Isso não é o que importa de maneira nenhuma.
O o artista conceitual que a gente tem aqui, tem mestrado em geologia, por exemplo, sabe? Nada a ver com nada. Caraca. Mas o que importou foi o seguinte, ele tinha um portfólio muito bom que ele fazia no tempo livre dele. Ele nunca tinha trabalhado profissionalmente. Mas o tempo livre ele foi lá, foi fazendo. Ele disse, eu quero desenhar. Então ele foi lá, desde que ele começou a faculdade, ele começou a desenhar, foi fazendo. Começou bem simples, nunca tinha tido um curso. Foi fazendo, foi melhorando e vou fazer um curso online. Ele foi fazer um curso online, foi não sei o quê. E hoje em dia ele está muito bom. E com a mesma maneira com qualquer área, seja programação, seja o que seja. Vai lá, quer fazer? Não tem ninguém que você conheça, pelo menos? Vai lá, faz sozinho. Vai procurar mais pessoas, vai pra Game Jam, vai conhecendo as pessoas. Não tem como você fazer jogo, não tem como se tornar um desenvolvedor de jogo sem ter feito o jogo, né? Essa coisa que falou de... Não tem essas coisas de vou entrar na área e vou aprender. Você tem que... Parece meio ruim às vezes quando a pessoa fala isso, mas você consegue fazer, é fazível, né? Você chega, você faz um jogo, você vai fazendo por mais simples que seja. Faça algo pequeno e termina. Que logo você vai conseguir chamar a atenção de alguém. Eu concordo com o Nicolas, né? Até porque tem muita gente que gosta de ver o jogo sendo feito, né? Mas não necessariamente gosta de fazer o jogo. Ele gosta de... Muita gente mesmo vai fazer faculdade de jogos, quer trabalhar com jogos e dentro da faculdade tem, sei lá, tem animadores, designers, programadores, né? E vai com uma ideia de que quer ser programador. Chega lá e não quer ser programador mais, sabe? Quer fazer outra coisa. Então experimenta o quanto antes para você saber o que você quer. Porque você vê as outras pessoas fazendo é muito diferente de você fazer. A maior parte das pessoas eu acho que gosta de apreciar um desenho, mas boa parte das pessoas que apreciam um desenho não gostam de desenhar, não conseguem desenhar, por exemplo. Não é porque eu mato todo mundo no PVP que eu vou conseguir trabalhar com games, então. Você podia ser um GM. Então acho Riot que é me muito contrata. importante fazer, mesmo experimentar, né? Até porque tem ferramentas hoje, né? Tem a Unity, tem a Unreal, que tem blueprints, você não precisa nem saber programar para montar uma cena, mas termina, você entende o básico, né? Tem muitas vagas de trabalho, inclusive, que para game designer e level designer, que o que pede não é nem experiência em jogo, mas Isso. algum mapa de mod feito em algum jogo em específico. Então vamos lá. A minha experiência, assim como agora como produtor, que eu tenho que entrevistar pessoas, é assim: o curso superior no Brasil ainda é um must. Você tem que ter curso superior. Qual curso superior? Qualquer um. A gente contratou engenheiro naval, a gente contratou arquiteto, tipo, é sério, tipo assim, um dos melhores ilustradores que passou por aqui, cara, o cara é engenheiro naval, cara. Esse cabedal de conhecimentos diferentes faz você um profissional melhor. Então, tipo assim, eu sou um administrador de empresas, eu fiz direito, mas a minha área é jogos, então, mas eu consigo trazer essas coisas para cá. O cara era engenheiro e desenhava era modelador, um outro cara. Ele conseguia fazer essas pontes assim muito fortes. A parte da faculdade de jogos especificamente é muito interessante porque ela te dá um apanhado geral e lá dentro você consegue se descobrir. Então, quanto mais rápido você fizer isso, como o Danilo falou, tipo, melhor para você. E a última coisa que eu digo para você é assim, portfólio. Não, eu sou engenheiro naval, mas deixa eu ver teu portfólio. Não, mas eu queria só fazer jogo. Então tá, cara, mas você não vai fazer aqui? Porque tipo, eu não tenho como avaliar se você é um cara bom, eu não tenho se você tem o sangue no olho que eu preciso que você tenha. Então, você ter um portfólio é uma coisa muito importante nessa área de jogos. Qual jogo? Qualquer um. Se você for fazer Game Jam, se você for fazer Ludum Dare, se você fez jogo profissional, tudo isso conta pontos para quem for olhar para você e falar assim, cara, o que você fez? Eu fiz tudo isso aqui. São 10 jogos bosta, mas eu fiz 10 jogos completados, como você falou. Você terminou os projetos, não é só uma ideia. Não é aquela coisa do cara ter N projetos. Então, assim, vai e conclui o joguinho. E Game Jam é muito bom para isso, porque é uma experiência muito contida, 48 horas, Ludum Dare 48 horas, 72 horas. Então, é muito, muito enriquecedora essa experiência, até por uma questão de você montar o escopo do teu projeto e não pirar na batatinha. Aliás, isso me lembrou de uma coisa muito importante,
que nunca chegue em lugar nenhum dizendo que você quer ser o cara das ideias. Comigo deu certo, ué. 3 meses depois, mas deu. Aí, Por que, Thaís? Cara, o tanto de gente que eu já vi falando isso, e geralmente são as pessoas que não querem botar a mão na massa e não querem fazer algo real Aham. e não têm experiência nenhuma no rolê. Tanta gente que eu já ouvi falar, eu vou ser o próximo Kojima. Aham. Isso aqui, esse eu concordo 100% com a Thaís falou. Tipo, especialmente com a área de game design, a pessoa pensa, programação tem que programar, arte tem que fazer arte. Game design o que é? Deve ser só das ideias, assim, sabe? Isso aqui a pessoa não pensa assim, vou ter que chegar, eu vou fazer um jogo de um FPS, por exemplo. Beleza. Não, eu só dizer pra eles, faz um jogo de tiro que é legal, tem zumbi e os zumbis atacam durante a noite, que tem um sistema assim. Tá, agora você tem que descrever tudo isso, você tem que testar tudo isso, você tem que validar se está funcionando, você tem que fazer o mapa, você tem que entender o que está funcionando. Porque senão, a gente tem que entender que a gente não está fazendo o jogo para... Nunca faz o jogo só pra gente. Embora a gente tem que ter um público em mente. Talvez nós façamos parte desse público. Mas não podemos ser só porque o achismo, eu acho que isso aqui é melhor, eu dou uma ideia porque ontem acordei e tive um sonho, eu acho que modificar a textura vai ser assim. Não, você tem que entender, você tem que parar para pensar, você tem que fazer. Todas as funções você tem que colocar muita mão na massa. Talvez game design, dependendo assim mais do que várias outras, porque você tem que mexer um pouquinho em cada coisa. Você não vai poder ficar só no seu cantinho lá e dizer para as pessoas façam isso e depois vai embora. Você vai ter lá com programação, você vai ter que sentar e explicar para ele vai dar um ponto, você tem que resolver. A arte, você tem que resolver cada coisa. Então, não é que nem diretor de filme só fala. Não é somente você chegar e dizer, não, eu quero que seja assim, não é. Você tem que saber por que aquilo funciona. E você tem que ter responsável de fazer com que aquilo passe a sensação, o sentimento que você quer que passe. E aí eu acho que dá para deixar bem claro uma coisa que a gente tem falado desde o começo, se não ficou claro que fique agora. Game designer é o cara que mais se ferra na produção de jogos, tá? Vamos deixar isso bem claro. lembrando tá? também que dar ideia é função de todo mundo, não só do game designer. Então, se você você não quer ser programador porque não vai ter voz sim, para dar ideia. E quem vai resolver a ideia é o game designer. Mas você pode dar a ideia, qualquer um pode dar a ideia. Legal. E a lição mais triste que eu tive como game designer, que eu tinha essa atitude cretina de achar que eu era o cara das ideias, foi ter que aprender a escutar. Eu aprendi muito mais a escutar do que falar e depois pegar essas coisas e absorver para dentro do jogo para que seja um jogo da galera, não meu. Então isso é uma tarefa bem punk. Assim. Legal. Só não fiquem desesperados, estão querendo entrar na área. Vai ser difícil, a gente falou bastante de problema que tem, mas se você tenta ver se você gosta. Se você gostar, vai valer a pena. Talvez não vai ser exatamente como você pensava. Quase certeza que não vai ser. Mas tenta. Tenta ver e se divirta um pouco. Faça game jam, faça seus jogos, vai tentando. E mesmo que talvez acabe não se tornando sua profissão, pelo menos você pode dizer que você tentou. E você pode fazer como hobby, você pode fazer aquilo porque você gosta. É melhor você tentar uma vez na sua vida, e depois dizer que não é pra você, do que chegar no final da sua vida e ficar se perguntando como que seria se você tivesse tentado. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação aí, pela disposição do tempo que vocês tiveram com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. É mais uma Sala 1604 que vai ficando por aqui. Se você curtiu o episódio ou tem alguma crítica, alguma sugestão, ou se você tem alguma opinião, alguma visão diferente da nossa, deixa nos comentários aí embaixo que a gente vai adorar dar uma olhada. E se você não quer perder os próximos podcasts, ativa o sininho aí ou também segue a Revolution no Facebook, no Instagram, no Twitter, que a gente está sempre atualizando as nossas redes com os conteúdos que estão saindo. E a gente também tem o portal revolutionnow.com.br, onde a gente publica todos os podcasts e matérias e vídeos que a gente vai fazendo também. E uma forma fácil também de você não perder nenhum dos conteúdos que a gente produz é assinar a nossa newsletter lá no Revolution Now. Outra coisa é que a gente também quer muito fazer podcasts sobre coisas que vocês queiram ouvir, coisas que vocês têm dúvidas sobre o mercado ou sobre a área, seja o que for. Então você também pode deixar aí sugestões de temas que a gente com certeza vai dar uma olhada e procurar uma galera legal para
fazer um episódio sobre isso, beleza? Então, valeu aí todo mundo e até semana que vem. Falou! Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, até mais, pessoal.